Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um Realidades da Safra, esse quadro que você já conhece e que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o Mato Grosso, município de Querência, e a gente vai conversar com o produtor rural Osmar Friso. Vamos entender como é que está a colheita da soja, como que está o milho segunda safra. Seja muito bem-vindo, Osmar. Bom dia, sempre um prazer conversar com vocês. Osmar, me diga uma coisa, quantos por cento de área colhida da soja a gente já tem até o momento aí no município de Querência? Bom, o Corinthians já atingiu 90% da colheita aí. Estão colhendo os sojas que foram replantados, que teve um atraso devido às chuvas, né? Mas 90% já está consolidada a colheita aí. E, Osmar, da última vez que a gente se falou aqui no Notícias Agrícolas, ainda em dezembro do ano passado, você comentou de uma perda consolidada já para a safra de soja, na casa dos 20% na produtividade. Agora com 90% da área colhida, e a gente sabe que é na colheitadeira que a gente vê os resultados, né, de produtividade. Como que está o retrato nesse momento? Bom, realmente se confirmou esses dados de 20%, no mínimo isso, né? A gente está falando assim, bem conservador nesses números. Porque tem produtor que perdeu 50%, produtor que tem 30 e poucos por cento de perca, né? E outros um pouco menos. Então, a gente faz dados de 20% ainda, no mínimo isso tem essa perca. Por que nós falávamos já em dezembro que já tinha esses 20%? Justamente por causa da janela, né? Atrasou. E nós aqui, realmente, as chuvas se normalizaram a partir de dezembro, né? Então, a perca já tinha se instalado lá naquele momento. Aí depois disso começou a chover, né? E agora, no final, as chuvas na colheita também deram uma atrapalhada, choveu bastante, o pessoal teve que colher soja com bastante umidade, às vezes um pouco ardido, né? Então também teve umas percas, né? E ainda teve um ataque severo de mosca branca. É isso que eu ia... Então, essa perca, Perdão, pode continuar o raciocínio, desculpe. essa perca realmente está consolidada aí no mínimo 20%. Era isso que eu queria te perguntar, Osmar, o que teve de influência nessa perda, né? Se foi só a questão climática ou se havia alguma pressão por pragas ou doenças, mas você trouxe a questão da mosca branca. Qual que foi o impacto na questão do custo de produção em relação ao manejo, então, com essa praga? Realmente, assim, são as duas coisas que impactaram, né? Tanto o clima, né? Era um clima quente, chovia, mas não era uma chuva agrícola, né? A gente fala chuva agrícola de 20 milímetros para cima. Então tinha chuvas de 10, 15, 8 milímetros, e isso a soja não conseguia responder com normalidade, né? Ela tinha dificuldade de desenvolvimento, então já impactou na produção. E aí, no final, aí, devido a esse clima mais seco, a mosca branca se instalou com bastante severidade. Nós não tinha problemas até então de mosca branca, assim, com tanta severidade. Tinha, mas era pontuais, era fácil de controle, né? E esse ano realmente foi muito forte o ataque, foi geral, né? Todas as lavouras tinham. E a mosca branca, a gente sabe que não adianta só um produtor controlar, né? Tem que todos controlar, porque ela se dissemina bastante nos campos, né? E então tem que ter um controle meio que geral. Então, o custo aumentou muito, né? Hoje se falou em 3, 4 sacos a mais de custo para controle dessa mosca branca. E Osmar, nesse momento, qual que é a expectativa de média de produtividade em sacas por hectare? E em anos de normalidade, quanto que costuma render a soja por aí, só para a gente ter uma comparação? Querência sempre assim vinha muito bem em produção, ele sempre produzia igual ou melhor, né? Sempre as lavouras tinha muita estabilidade, né? Então esse ano realmente foi um ano atípico. Eu moro 30 anos aqui em Querência, já planto, né? E a gente não tinha visto um ano assim tão drástico, afetado por clima, né? A nossa produção do último ano, nós produzimos média 64 aqui em Querência, né? E esse ano você está falando em 50, 52 sacos de produção média por hectare.
E a negociação dessa soja, o produtor está fazendo algum tipo de comercialização, ainda que de maneira pontual, para cumprir algum compromisso financeiro ali no mês, ou está mais retraído, Osmar? O produtor ficou retraído desde o começo, né? Devido já na implantação da lavoura não estava sendo assim muito seguro, que não estava chovendo, e o produtor segurou as vendas em função de preocupação que não colhia para depois cumprir os contratos. Então ele foi mais cauteloso nas vendas, né? E agora continua porque não tem, na verdade, colheu para cumprir os compromissos, né? Está sobrando muito pouco para venda, né? Então o que travou entregou, e a gente tem relatos de produtores que não produziram o suficiente para cumprir os contratos. Então tem várias situações aí que vai se somando aqui para os produtores que cada vez mais difícil, né, estar nessa atividade. Em relação ao milho segunda safra, o plantio já foi finalizado por aí? Foi. A janela se fecha, né? O pessoal planta até final de fevereiro, né? Então agora praticamente fechou já a janela de milho. O pessoal está plantando agora, migrou muito para milheto, né? Que já vinha plantando outros anos, né? E também gergelim. O milho foi a diminuição de 30% no mínimo de área, né? Em função de que o preço não paga o investimento, né? O preço que hoje que está, o produtor fazer as contas não vale a pena plantar milho, né? Então, diminuiu bastante a área de milho e migrou para outras opções aí que são um pouco mais rentáveis com custo mais baixo. Certo. Osmar, muito obrigada pelas suas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço sempre essa participação, que sempre é importante levar as informações do produtor, né? Que são mais reais, falam que realmente o que está acontecendo no campo. Tá, então estivemos com Osmar Friso, que é produtor rural em Querência, lá no Mato Grosso, nos trazendo as informações a respeito da colheita de soja, que já está na reta final por lá, em torno de 90% das áreas já colhidas, e perda de, no mínimo, segundo Osmar, 20%, segundo ele, isso é um número bastante conservador. Teve produtor, segundo ele, que perdeu ali 50% da produção, isso por causa da questão climática, né, a irregularidade das chuvas e também de ataques de mosca branca que acabaram, inclusive, encarecendo os custos de produção nessa safra. Então, numa média de produtividade geral para o município, segundo o Osmar, o que era na normalidade 64 sacas por hectare, para essa safra, então, o produtor deve ter ali uma média em querência de 52 sacas por hectare. Em relação ao milho segunda safra, o Osmar ele traz a informação para a gente de que no mínimo 30% das áreas que seriam plantadas com milho foram substituídas por outras culturas, como por exemplo o milheto, o gergelim e também a braquiária, já que os preços de venda do milho não estão estimulando os produtores a plantar, então os produtores ali estão optando por ocupar as áreas com culturas que têm um custo de produção menor. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.